básico do autocuidado que quase ninguém faz. Se você sente que você vive cansada, sem energia, ansiosa, e mesmo assim você se culpa quando você precisa parar, então fica até o final porque esse vídeo é pra você. Oi, eu sou a Julia Becchielli, eu sou naturóloga materno-infantil e aqui no meu canal eu dou dicas de como fazer o seu filho crescer mais saudável, utilizando práticas naturais. Hoje, todo mundo fala sobre autocuidado, mas o que ninguém fala é sobre o cuidado básico. Então a gente fala sobre autocuidado no sentido de produtividade, de ficar acrescentando cada vez mais passo a passo ali na sua rotina, mas o básico bem feito a gente esquece de fazer. É aquela coisa, a gente passar um monte de produto na cara, mas o alimento que a gente consome, a gente nem para pra ver, né? Nem para pra perceber a qualidade desse alimento. Então aqui nesse vídeo a gente não vai falar sobre spa, sobre procedimentos caros, sobre produtos caros para você comprar, e sim sobre coisas simples que o seu corpo pede todos os dias e você às vezes não para pra escutar. Fica comigo até o final, porque o último ponto é o que eu mais percebo nas pessoas, principalmente nos meus pacientes, e quase ninguém leva a sério. O que eu mais vejo no consultório é o seguinte: as pessoas tentando resolver questões que são, em geral, complexas, com métodos básicos, mas sem fazer o básico. Então é fácil a gente dar um remédio, a gente investir num produto caro, que na teoria vai ser prático, vai ser eficaz, mas a gente não foi na raiz do problema. Então a gente tá tapando o sol com a peneira, como eu costumo falar. Então, por exemplo, aí a gente entra cansaço crônico, insônia, ansiedade, imunidade baixa, aquela pessoa que fica doente sempre, com frequência. E eu quero te mostrar que o autocuidado ele pode ser real, possível, acessível, sustentável e que não vai levar nem 5 ou 10 minutos do seu dia. Então vamos lá. Primeiro, dormir de verdade. Dormir não é só deitar na cama. Pegou no celular ali, desliguei, vou deitar e vou virar e vou dormir. Tem gente que consegue fazer isso, só desliga o celular, deita na cama e dorme. Mas nem sempre isso também significa que essa pessoa vai ter um sono profundo, um sono de qualidade, tá? Então a gente precisa respeitar o horário, reduzir os estímulos, criar um ritual de sono. Então a gente fala de ritual de sono. Geralmente, você vai ver uma enxurrada de vídeos sobre ritual do sono para criança, para nenê, mas para adulto a gente esquece que a gente também precisa disso. A gente também precisa começar a diminuir nossa luz ali no final do dia, assim como eu tô fazendo, tô gravando esse vídeo agora no final do dia. Já estou aqui com a minha luz secundária para gravar esse vídeo. E aqui usando o recurso da luz na minha frente só para não ficar, né, um vídeo meio apagado. Então, algumas sugestões práticas para você é: vamos abaixar essa luz à noite, evitar telas pelo menos 1 hora, sendo realista, pelo menos meia hora antes de você dormir. Fazer uma rotina previsível, principalmente no caso de crianças. Mas para adultos isso também seria bem interessante, a gente ter uma rotina previsível. O que seria isso? Não necessariamente com relação a horários, se a gente puder seguir horários, ótimo, mas se não, pelo menos que a gente siga um passo a passo. Então a gente faz sempre as coisas na mesma ordem, para o nosso corpo já entender que ele tá chegando na hora de deitar e dormir. Se você quer perder peso, se você quer ser menos ansioso, se você quer ficar menos doente, a gente começa a tratar pelo sono. Número 2, comer comidas de verdade. E quando eu falo de comer comida de verdade, não tô falando aqui de você investir em alimentos super caros, aqueles ingredientes inacessíveis, ou até mesmo investir em produtos que são industrializados, vendidos como saudáveis. Muitas vezes eles até fazem bem para a saúde, mas que não são acessíveis, que não são práticos. E não adianta você investir nesses alimentos se você não faz o básico. E nesse caso a gente fala sobre os legumes, as verduras, né? Ter a quantidade certa de proteína, tudo isso. A gente também fala sobre a qualidade dos alimentos. Aí para medicina chinesa seria esse caso: a gente consumir alimentos mais mornos, que sejam de boa digestão, se atentar nos horários das refeições. Então não almoçar muito tarde, não jantar muito tarde, não pular muitas refeições, mas também não comer em excesso, não comer muito picadinho ao longo do dia. Então é se atentar também nos seus sinais de fome e prestar atenção enquanto você está comendo, porque a gente come olhando no celular, a gente come vendo vídeo, a gente come conversando, se distraindo muito, e a gente não presta atenção no que a gente tá comendo. Então, quando viu, já passou a refeição. Então, aqui, no caso, eu não tô falando sobre a dieta perfeita. Eu tô falando sobre a gente criar pequenos hábitos pra ter constância, pra gente ter sensação de satisfação, pra gente ter percepção sobre como a gente tá se nutrindo e pra gente ter menos ansiedade também. 3, juntando um pouco com essa parte da alimentação, venho aqui trazer aquela velha história, né, da nossa querida água. Essa pequena água aqui que eu trago, que eu tô sempre com ela. E seria beber água ao longo do dia, preferencialmente uma água que não é gelada, super trincando. Ter sempre uma garrafinha visível, eu gosto de falar, tem uma garrafinha pelo menos uma bonitinha, porque te motiva a beber água.
e ela sempre perto. Por isso que eu já peguei a minha grandona aqui, porque a minha questão era, eu não tenho paciência pra ficar enchendo garrafa. Então eu encho uma vez, ela mantém a temperatura que eu quero e eu fico com ela, né, eu encho poucas vezes depois. Então, dar pequenos goles, observar como é que tá a cor da sua urina, se você tá com boca seca ou não, se tá bebendo água por obrigação ou não. E se você tá muito cansado também. Isso tudo pra medicina chinesa é importante. Outro fator com relação à água. Pra medicina chinesa, a gente não vai estar tomando água super gelada. O que eu gosto de fazer com os meus pacientes? A dica que eu dou é, você vai começar com a água gelada para pelo menos você tomar água, né? Para pelo menos você criar o hábito. E a gente vai criando metas pra gente ir reduzindo essa quantidade. Então, se no começo você só tomava água com gelo, dali 3, 4 dias a gente vai tirar o gelo. Vai ficar na água gelada. Depois, a gente vai deixar essa água ficar na temperatura ambiente. E a gente vai testando, vai vendo, né? Porque é uma criação de um hábito, não é de cara que você vai conseguir se adaptar com isso. Mas quando a gente faz essa transição, fica um processo um pouco mais leve. Número 4 é um que eu quase não vejo as pessoas falando, que é sentir o que a gente precisa sentir sem estar anestesiado. Porque a gente passa o dia na frente de telas, falando com pessoas, e às vezes a gente não se percebe, a gente não percebe as nossas emoções e a gente não se permite sentir. Então, ainda mais, por exemplo, meus pacientes que trabalham, por exemplo, no meio corporativo, sempre um tom mais sério, um tom mais rígido, de muita cobrança. E quando você precisa sentir, você precisa se expressar, isso muitas vezes não é bem aceito. Então, quando a gente consegue filtrar nossas emoções, consegue se avaliar, se entender, isso acaba sendo um processo ali de autoconhecimento, de autocuidado muito válido. Então, a gente fala sobre excesso de estímulos. Então, a gente vive anestesiado, o exemplo que eu dei da gente comer assistindo vídeos, enfim. A gente tá anestesiado ali o tempo inteiro, a gente tá vivendo a vida dos outros pelas redes sociais, então a gente sente o que os outros sentem, ou sente a parte da comparação. Isso não é um movimento de autocuidado. A gente vive nesse automático, né? A gente percebe que a ansiedade entra aí como um sinal a ser observado. Em vez de eu perguntar como que eu paro de sentir isso, seria o que que isso quer me mostrar? Então, em vez de como que eu paro de ser ansiosa, o que que a ansiedade quer me mostrar? O que alerta ela tá acendendo aqui na minha cabeça? Então, a dica que eu gosto muito de falar para os pacientes, quando a gente faz alguns estímulos de pontos de acupuntura, é para fazer a massagem no tórax, fazer uma automassagem no banho e chora. Se permite chorar. Quando foi a última vez que você não liberou aquele choro bom, sabe? Ou quando você tá com raiva, como que você faz? O que que a raiva tá te mostrando e como que você faz pra liberar ela? Porque se a gente só fica engolindo, muitas vezes isso não é saudável. Até entra nessa parte, assim, se é válido ou não buscar a ajuda de um psicólogo pra fazer uma avaliação ali sobre essa parte do você viver sempre anestesiado e o que que isso quer te mostrar. Número 5, o ritmo. O seu corpo tem um ritmo próprio. Cada pessoa vai ter o próprio ritmo. Eu sei que na vida real é difícil a gente seguir isso, né? Porque a gente acaba vivendo no ritmo dos outros, do coletivo. Mas ele não funciona muito bem nessa lógica da produtividade que a gente está acostumado. Claro que são casos e casos, mas eu venho trazer aqui nesse sentido de autocuidado, que a gente precisa, então, mesmo estando nesse ciclo de produtividade, entender sobre como funciona esse ciclo, quais são os meus momentos de pausa, como que eu vou fazer essa pausa, qual que é a melhor pausa pra mim, se é uma pausa, às vezes, meditando, se é um cochilo, se é uma ida ao banheiro, se é falando com outra pessoa, se é lendo um livro, como que é a pausa de qualidade pra você, porque no seu ritmo é diferente do ritmo de outra pessoa. E observar os sinais físicos. Então, eu tô nesse ciclo de produtividade ali. Nossa, que bom, tô conseguindo render no trabalho. Tá, mas eu tô tendo algum sintoma físico? Então, eu tô tendo muita tensão, tô tendo palpitação, como que tá meu sono? Seria isso, você observar o seu ritmo, o ritmo do seu corpo, como que ele funciona. Porque, novamente, respeitar o seu corpo, respeitar seus limites é um processo de autocuidado. E, por último, o básico que quase ninguém fala, que é o mais importante, que seria observar o próprio corpo. Vocês viram que durante o vídeo eu dei vários sinais sobre isso. Todos os itens de autocuidado que a gente vai executar, seja externos ou internos, então eu digo dessa parte de se alimentar, de beber água, de dormir bem, ou externos, então comprando produtos, adquirindo ferramentas, né, de autocuidado externo, a gente precisa observar o nosso corpo, a gente precisa entender o que ele tá precisando. Eu faço o autocuidado no automático, porque todo mundo faz. Ah, eu faço escalda-pés porque todo mundo faz. Ah, eu faço skincare porque todo mundo faz, porque falaram que é bom. Tá, mas você parou pra ver seu rosto? Você parou pra ver o que você tá precisando? Você sabe o que você precisa? Então, às vezes a gente não faz esse movimento, a gente vai indo no automático, no efeito manada e
não percebe que às vezes o que o corpo realmente precisava era só tomar mais água, em vez de um skincare. É só talvez criar um ritual de rotina noturna, em vez de tomar algum medicamento para dormir. Então, claro que são casos e casos, mas no geral, a gente consegue ter bons resultados fazendo esses pequenos ajustes na rotina. Então, a gente pode citar como exemplo de autopercepção. Como estão suas fezes, sua língua, sua digestão, seu sono, seu nível de fome, se você está com a boca seca, como que estão seus pensamentos ao longo do dia, como que estão seus sonhos também, seu humor, sua energia ao longo do dia, em cada fase do dia, seu nível de fome. Porque o nosso corpo, ele fala o tempo inteiro com a gente. O que é importante é a gente conseguir parar pra ouvir ele. Então, trazendo você pertinho aqui de mim, pra gente conversar aqui de igual pra igual. Autocuidado não é você fazer tudo. Você fazer aquele vídeo aesthetic que todo mundo faz de autocuidado, de 1001 passos pra se cuidar na rotina. Mas é você fazer o básico bem feito. Você fazer o essencial todos os dias. Então, se esse vídeo fez sentido de alguma forma pra você, se você percebeu que você precisa de um momento de pausa, se você tem algum insight aí desse vídeo e tem alguma dica também de autocuidado, o que é o autocuidado pra você, coloca aqui nos comentários pra eu ler, pra eu ver sua visão sobre isso. Deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos, já ativa aqui o sininho pra receber notificação. E segue lá na outra rede social, porque eu dou mais dicas como essa, dou dicas mais aprofundadas. Se você sente que precisa desse momento de autocuidado, agenda a sua sessão. Eu atendo presencial em Santos, mas eu também atendo adultos de maneira online. Vamos juntos entender o que é o autocuidado para você, como eu posso te ajudar. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!